Acabamos de ouvir a música agora do Darkthrone, Transylvania Hunger. Ouvimos a primeira frase musical. Vamos fazer então uma rápida análise estrutural. A primeira coisa a se dizer sobre essa música do Darkthrone é que, em relação à música que a gente viu antes do Algaion, o Darkthrone ele é uma música mais complexa do ponto de vista formal. A do Algaion é uma música muito simples, né? E que desempenhava uma função semântica, essa simplicidade no Algaion, né? Não era aleatória. Aqui é a mesma coisa. Também a estrutura formal tem um jogo, tem um papel no significado da música, obviamente. Mas aqui a música ela como eu disse, mais complexa. Quando eu falei na música do Algaion, eu disse que ela era harmônica, ela eram acórdons, não era uma melodia, né? Mas que, como eram acórdons muito simples, eu ia tratar como se fosse uma melodia. Aqui, embora eu vá apresentar como uma melodia, eu vou citar eventualmente as outras notas do acorde, porque elas têm aqui importância. Se eu suprimisse isso, eu ia empobrecer depois a minha análise semântica. Então a análise sintática vai ficar um pouco mais complexa, mas essa complexidade ela se justifica na medida em que depois a semântica que eu vou fazer vai precisar se apoiar nesses elementos mais robustos de sintaxe. Aqui, diferentemente do Algaion, o primeiro elemento que é importante trazer aqui é que ela tem essa frase musical, ela tem tanto arpejo quanto acorde. Então, durante a execução da frase musical, o Nocturno Culto, né, e o Fenris também, porque ele também tocou os instrumentos, né, de corda, eles alternam arpejos e acordes, né? Então já tem uma complicação aqui estrutural em relação àquela simplicidade quase franciscana da música do Algaion. E essa frase que a gente acabou de ouvir, ela tá em Lá menor, né? E é o tema principal da música. Já entra, não tem introdução, não tem nada, já entra com o tema principal da música. Essa melodia, né, que é uma melodia uma melodia muito bonita, né, de Transylvania Hunger, né? É uma melodia assim muito marcante e até brilhante, né? Ela brilha essa melodia. Estruturalmente, ela é mais longa, a frase musical ela é mais longa do que a frase musical do tema principal do Algaion. E outra característica importante é que ela, ao contrário do Algaion, ela não é circular. Não é circular. A estrutura dela é a seguinte: ela está em Lá menor, A estrutura é Lá, Dó, Mi, Si. Essa é a estrutura. E ela tem também os harmônicos no primeiro grau, Lá, Ré, no terceiro grau, Si, e no quinto grau, Mi e Dó. Aqui tem uma série de coisas interessantes para a gente anotar,
A primeira é que essa melodia mais longa, né, com maior número de notas musicais, ela dá um maior dinamismo harmônico para a música. Então, em relação ao Algaion, você tem um ganho de dinamismo harmônico e logo uma perda de estática harmônica. Isso é muito interessante, porque esse ganho de dinamismo ele produz uma mudança em relação à música do Algaion. Uma mudança no significado, na parte semântica. A gente vai ver isso daqui a pouco. E a outra coisa muito importante, né, que eu já ressaltei, é que ela não é circular. Não é circular. Então, você realmente, durante a execução da melodia, você tem a sensação de que você está caminhando, né? Você está progredindo. E na música do Algaion você não tinha essa sensação. A sensação era sempre que você estava sempre terminando no mesmo lugar. Mas ela tem algumas coisas que são semelhantes à música que a gente ouviu do Algaion. Por exemplo, ela também está numa escala diatônica, o que implica dizer que ela dá menos sensação de movimento do que se você usasse, por exemplo, uma escala cromática, né? Então ela continua usando a escala diatônica e ela é uma melodia consonante. Isso você percebe claramente, né? Normalmente, quando você ouve uma melodia que é assim, parece redonda, parece assim bonita, brilhante, como é o caso da melodia de Transylvania Hunger, principalmente a da primeira frase, o tema principal de Transylvania Hunger, você já pode desconfiar, mesmo sem ver partitura, ou sem tentar realmente tirar mais analiticamente a música, só na apreciação musical você já... Cara, essa música está usando notas que estão dentro do campo harmônico, ou do campo harmônico melódico ou harmônico. E é precisamente o caso aqui de Transylvania Hunger, né? É uma melodia bonita, bela, né? Outras características interessantes. Por que? Olha aqui, a explicação de por que eu falei dos harmônicos aqui, que estão em paralelo, né, que são tocados em paralelo com a linha principal que eu dei, né, da primeira frase. A resposta está aqui. É porque o baixo dessa música, isso é bem interessante. Tá? Ele está numa tonalidade abaixo da guitarra. A guitarra está num registro, né? Ela está em Lá menor. E o baixo também está em Lá, mas ele varia do curso da música entre 1 e 2 oitavas abaixo da guitarra. Entre 1 e 2 oitavas na tonalidade. E isso é muito interessante, porque isso cria uma tensão que não é uma tensão exatamente melódica, mas uma tensão harmônica. Cria uma tensão, gera, embora seja uma melodia consonante, tudo isso mais bonita, redonda e tal, a linha do baixo, sendo de 1 a 2 oitavas abaixo da linha do registro da guitarra, ela, na percepção musical, ela gera assim essa tensão, dá uma tensão na música, que se você eliminasse essa linha harmônica do baixo, não daria.
Se você deixar só a guitarra, você não teria esse ênfase nas notas mais graves que é dada pelo baixo, né? E assim, isso cria uma tensão, tecnicamente falando, isso gera uma tensão harmônica na música. E assim, quando você cria tensão, quando o teu objetivo não é incomodar quem está ouvindo, você tenta evitar a tensão, sabe? É essa que é a estratégia. Então, por exemplo, você pega a música pop em geral. Música pop que toca em rádio. É uma música que não tem tensão. É mínima a tensionalidade da música. Porque o objetivo dela é embalar quem está ouvindo, entende? É embalar, é divertir, não é incomodar quem está ouvindo. Por isso que a música pop é tão padronizada e ela é tão, em certo sentido, boba e chata, porque ela é muito óbvia. Ela é muito óbvia e ela é muito redondinha, mas excessivamente redondinha, ao ponto que o redondinho passa de uma forma bizarra, mas passa a incomodar muita gente. Não todo mundo, porque senão ela não seria música pop, mas incomoda muita gente. A mim incomoda, por exemplo. E eu acho que a grande parte do público de metal também incomoda. Porque o metal é uma música que, em geral, procura mais o problema, procura mais incomodar. A música underground, em geral, ela tem mais essa natureza problemática. Em geral, tem a natureza mais problemática. A gente viu que não é o caso do Algaio, mas o Algaio é porque no fim vai ficar claro que, embora o Algaio, em algum sentido, pareça uma música pop, pelo menos do ponto de vista da construção melódica e harmônica, mas assim, a harmonia e a melodia, ainda que ela tenha essa característica, entre aspas, pop, mas ela é usada de uma maneira que não é nada pop. Nada pop. Isso no final, quando eu fizer o fechamento semântico, fazendo uma comparação das 3 músicas, eu vou voltar nesse ponto. Mas falando então aqui uma mariposa aqui. Falando então da questão do baixo, então ele tem isso, ele está de uma oitava a 2 oitavas abaixo do registro da guitarra. E isso gera uma tensionalidade harmônica e outra coisa que gera uma profundidade na música. O baixo é essencial e é muito engraçado porque o baixo é assim, ele é tocado em uma corda só, e esse baixo um momento ou outro ele é harmônico, toca-se um acorde, mas quase que na música inteira de Transylvania Hunger o baixo é tocado numa linha melódica, ou seja, é uma nota por vez, uma corda só. Baixo de uma corda só. Claro, ele muda de corda, né? Vai de ré para dó e tal. Mas assim, é sempre uma corda de vez. Por isso é uma linha melódica e não harmônica. Bem, e o interessante é o seguinte. Esse baixo, no registro mais grave que é a guitarra, que gera essa profundidade, ele gera uma certa distância da linha da guitarra e da linha do baixo, e gera uma maior profundidade, né? Por exemplo, a gente estava ouvindo o Algaio, não tem essa profundidade, o som é chapado, né, da guitarra e do baixo, tanto que assim você mal escuta o baixo, né? E isso é interessante porque é o seguinte, tem algumas bandas, aqui eu vou abrir um parênteses, tem algumas bandas aliás, tem um pouco essa lenda de que o baixo no black metal norueguês não tem importância. Talvez você já tenha ouvido falar disso. Por que se diz isso? Porque como o black norueguês é muito estridente, né?
a, os timbres são muito estridentes no black metal norueguês, né? Porque ele busca o contraste harmônico, e o contraste harmônico maior se dá nos agudos e não nos graves. O que acontece? Tem gente que acha que o baixo não tem importância. Podia não ter o baixista, entendeu? Uma banda de black metal poderia prescindir de um baixista. Tem um certo fundo de verdade nisso. Um certo fundo de verdade. Mas isso não é completamente verdadeiro, não. O Algaion, por exemplo, talvez pudesse não ter um baixista. Mas o Darkthrone, aqui, o baixo é essencial. Essencial. Porque é o baixo que vai dar o contraste. Melhor dizendo, é o baixo que vai dar a tensão. Porque como a melodia é consonante, não é ali na melodia que vai surgir a tensão. Né? A melodia da guitarra, né? A melodia ou a harmonia da guitarra. Não é lá que está a tensão. Lá é consonante, é tudo redondinho. Está tudo dentro do campo harmônico ou do campo melódico. A tensão vai surgir desse confronto da guitarra com o baixo, 1, 2 oitavas abaixo no registro. E vai dar essa profundidade. Você tem ganhos e tem perdas com essa escolha que o Darkthrone fez. Percebe-se, como eu já disse, que você ganhou profundidade. Mas o que você ganhou profundidade? Mas o que você perde com essa adição do baixo e com essa adição de tensão harmônica na música? Qual é a perda que se tem? A perda é na parte semântica. Quando eu for falar no fim da música, analisando as três frases musicais, é melhor falar frase musical do que frase melódica, que era a expressão que eu estava usando antes. Quando eu analisar esses três e fizer o fechamento da música, né, uma semiótica mais completa da música, eu vou retomar esse ponto. Mas eu gostaria que vocês guardassem essa informação. O que é que esse baixo mais grave ele está, em termos semânticos, né, tá adicionando à música e está perdendo na música, né, em relação, por exemplo, àquela análise que a gente fez do Algaion. Eu vou voltar a isso já já. Bom, uma outra informação importante também aqui é a seguinte, e com isso eu encerro a análise estrutural dessa primeira parte. É que aqui você não tem o deslocamento que você tem do quinto grau para o primeiro grau, né? Que eu tinha falado lá inicialmente, aquela coisa que tinha a ver com a escola romântica, que chamava atenção para o movimento, né? Enfocava o movimento, mas mais a ideia do movimento do que propriamente o movimento, mais a consciência sobre o movimento do que propriamente o movimento, que acontecia na escola romântica e é predominante naquela análise que a gente fez na música do Algaion. O que acontece aqui é que a forma, a tônica da frase musical, dessa frase musical na música do Darkthrone, ela não começa com a dominante, que é o grau que dá a noção do movimento. Ela começa da forma ortodoxa. A música está em Lá menor, a frase musical está em Lá menor, e ela começa pelo Lá. Então é um começo ortodoxo. O que acontece quando você começa assim, dessa forma mais ortodoxa,
é que é aquela coisa que eu falei do movimento. O movimento, ele aparece de forma assim mais natural ou naturalizada, né? Ele surge durante o correr da melodia e não tem ninguém te apontando já de saída, como se fosse um tipo de manipulação, sabe? E dizendo, preste atenção na ideia do movimento, preste atenção no conceito de movimento. O que isso gera é que você, por ser uma apresentação mais natural do movimento, então você tem a ideia mais convencional de movimento como progressão. Como uma progressão, você está, né, avançando para algum lugar. Você tem essa sensação mesmo de que você está avançando com a melodia. Com essa questão da dominante estar no lugar em que naturalmente, vamos dizer assim, ela deveria estar. Então você tem em relação à música do Al Gaion, isso é claro. Aqui você tem mais movimento. Você tem mais movimento. Você tem mais dinamismo harmônico do que você tinha naquela música que a gente analisou anteriormente. Agora nós vamos ouvir, esse foi o tema principal da música do Dafron. Agora a gente vai ouvir a segunda frase musical e a gente vai ver, e isso é bem interessante, como que essa segunda frase musical se relaciona com a primeira frase musical. Vamos ouvir a segunda frase musical e eu já volto. Continuando, então, a segunda frase que a gente acabou de ouvir, ela está em Lá menor, e a estrutura formal dela é Lá, Ré sustenido, Lá, Si, Dó. E ela está, como na primeira frase, eu fiz aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Ela tá, eu vou mencionar os harmônicos. Os harmônicos dela são do Lá, Lá e Dó. Do Ré sustenido é um Lá sustenido. Do Lá é um Lá e um Dó. Do Si é um Fá e um Si. E do Dó é um Dó e Dó. Para quem talvez não esteja conseguindo entender bem essa que nem é tão importante assim, eu estou dando isso aí para quem quiser perceber quais são os elementos objetivos que vão justificar a minha conclusão sobre os significados, né? Mas assim, só para talvez ficar mais claro, o que está acontecendo aqui, quando eu falo desses harmônicos, é porque é o seguinte, o cara está tocando, ele está tocando um acorde triádico, entendeu? É isso que ele está fazendo. Ele está fazendo com aquele o desenho da mão, bom, da minha é a mão direita, mas o desenho da mão esquerda é aquele triádico, é um acorde triádico, aquele trítono, se você quiser. Não é bem isso, não, mas enfim. É o acorde triádico. Ele está tocando, e o que ele faz? Aí ele, assim, tocando 3 cordas e de vez em quando ele
tira a mão, aí fica um dos dedos, aí fica um acorde diádico. É isso que ele está fazendo, né? Pra entender melhor, talvez, essa coisa que eu tô dizendo aqui. É por isso que às vezes tem 3 em harmônico e às vezes tem 2, porque o cara tá com 3 dedos ou ele tá com 2 dedos. É isso que acontece. E às vezes ele tá com um só. Aí só tem um, vira uma melodia, deixa de ser uma harmonia. Que é o que não acontece nesse caso aqui. Essa segunda parte aqui, ela não, diferentemente da primeira, que tem arpejo, né? Quem pegou a minha anotação aí vai ver que tem arpejo, né? Lá tem arpejo. Vamos lá olhar de novo. Tem um. Só na última é arpejado. O si, né? Porque lá na primeira frase é lá, dó, mi, si. Esse si último aí é uma corda só. O cara toca uma corda só. Então dá uma arpejadinha, né? Ele dá uma arpejadinha. Os outros, o primeiro é triádico. Ah, não, tem um outro. O segundo também é. Então ele toca 3, depois um dedo só. Isso a mão esquerda, né? Toda vez que eu mostrar aqui é porque eu sou, para tocar eu sou canhoto, então tá ao contrário, né? Você tem que pensar na mão esquerda. Ele faz os 3 dedos, um dedo, 2 dedos, um dedo, 3 dedos, um dedo, né? Então o cara fica. Por isso que eu disse que é um pouco mais complicada do que do Algaio, né? Porque ele faz a harmonia e troca para melodia. Harmonia, aí faz uma melodia e tal. É isso. Já nesse segundo aqui, da segunda frase, que foi o que a gente ouviu agora, não tem arpejo. Não tem arpejo. É uma trocação de desenho de mão entre acorde diádico e triádico, né? O tempo todo. Não tem arpejo. E assim, para quem, talvez assim, por que alguém escolhe fazer um arpejo e às vezes fazer uma harmonia? Em geral é pelo seguinte, quando você faz arpejo, né, o que a gente chama, em geral, o guitarrista costuma chamar de dedilhado, mas eu acho que não é exatamente, eles querem dizer a mesma coisa não, mas enfim, quando você toca o arpejo, todo mundo sabe disso, o dedilhado, a melodia soa mais cristalina, ela fica mais discernível, vamos dizer assim, fica mais discernível. Claro que você está tocando uma nota só. Quando você toca no harmônico, né, um acorde mesmo, e não uma melodia, o que acontece é que ela fica um pouco mais assim, porque tem 3 ao mesmo tempo, 3 notas, fica um pouco mais confusa, né? Tecnicamente aumenta a densidade da música, é isso que se diz. Um pouquinho mais assim confusa, sabe? Só um pouco mais confusa. O dedilhado, o arpejo, ele é mais discernível. E, bom, e por que alguém toca acorde? Talvez perguntasse. Bom, às vezes ele quer que fique um pouco mais obscuro o som, talvez, assim. Mas em geral é o seguinte, principalmente no metal e no punk, é porque dá mais punch na música, é por isso. Dá uma pegada a mais, sabe? Fica mais denso, a música fica mais densa. E normalmente, porque no metal, assim, também, e no punk, em músicas mais extremas, assim, o ataque é sempre um ataque mais selvagem, né? Na guitarra, no baixo. Então, se você soma isso a um acorde, né? Soa mais porrada, né? Se você faz um ataque selvagem, mas você está fazendo uma melodia, a coisa meio que se perde ali, né? Enfim. Fechou? Isso é só um comentário, um parêntese sobre arpejos e harmonias, vamos voltar lá. Então tá, já dei aqui então a estrutura, né? Dessa vez eu dei a estrutura harmônica, né? Tanto dos acordes diádicos como triádicos, não tem melodia aqui, então tem mais punch aqui em relação àquela primeira que a gente viu, a primeira frase musical. Essa segunda frase tem mais punch, sabe? Agora, aqui da música do Dark Throne.
E a outra coisa muito interessante aqui é o seguinte, é que apareceu um acidente, olha lá. Lembra que eu falei que acidente é sustenido e bemol? Apareceu aqui um Ré sustenido em harmônico com Lá sustenido. E também recuperando uma noção que eu dei antes, eu não vou explicar isso, mas recuperando a noção que eu dei antes, quando você tem acidente, você tem escala cromática. Quando você tem escala cromática, você tem mais movimento. Essa é a ideia. Né? Essa ideia mais da progressão, de que você está avançando para algum lugar, né? Que você tem mais... você tem mais distinções, mais movimento. E esse movimento, aqui, ele cria uma tensão. Olha só. Olha só. Surgiu de novo essa palavra, né? Surgiu de novo, né? Essa tensão melódica e essa tensão harmônica. Porque aqui são as duas coisas, né? Uma tensão melódica e uma tensão harmônica. Lá na primeira frase, você também tem uma tensão harmônica, porque é a guitarra com o baixo, né? Se você pensar nos dois instrumentos ao mesmo tempo, então você tem uma tensão harmônica também, né? Você teria uma tensão harmônica. E não só melódica, né? Porque o baixo está em uma corda só, então não teria tensão harmônica, mas aí a tensão harmônica não é o próprio baixo, mas em relação à guitarra tem, aí tem outras notas sendo tocadas simultaneamente, que é isso que é o importante para você ter tensão harmônica e não só tensão melódica. Para encerrar essa análise da segunda frase musical de Transylvania Hunger, vamos falar uma coisinha agora sobre a relação, não dentro do intervalo, mas desse intervalo com o primeiro intervalo. No primeiro intervalo, na primeira frase musical, foi apresentado o tema, né? Aquela melodia brilhante lá, aquilo é o tema principal da música. Nessa segunda, percebe-se claramente que há uma correspondência grande na estrutura harmônica dessa segunda frase com a primeira. Muitas repetições de notas iguais, tipos de progressão. E assim, então fica claro que essa segunda frase ela é um desenvolvimento da primeira. Ela é um desenvolvimento do tema principal. E, portanto, tem uma relação que a gente poderia chamar de uma relação de subordinação da primeira com a segunda, ou uma relação de modalização. Essa segunda frase é uma espécie de variação do tema principal.